a função amina e ácido carboxílico. Quando ocorre a ligação peptídica, aquela reação que vai perder uma molécula de água, eu formo quem? Eu vou formar um dipeptídeo, que é a base para ir formando as proteínas. Aí eu vou formar quem? Uma amida, né? Então, na ligação peptídica, ela forma uma amida, tá? Depois, nós temos outro grupo que tem tem o nitrogênio, é o nitrilo ou nitrila. Também podem ser chamados de cianetos orgânicos. São os derivados do ácido cianídrico, aquele ácido venenoso que é gasoso, né, que está na forma de gás, e a gente tira esse hidrogênio e encaixa uma cadeia carbônica lá, tá? Então, como que fica a nomenclatura? Do mesmo jeito, vai ter o C-tripla-N, ele vai ser a cadeia principal, e eu vou contar o número de carbonos e pôr o final nitrila, butano-nitrila, ou nitrilo também, tá? Aí, quando a gente usa a nomenclatura usual, né, deixa eu olhar aqui, né, ó, pra gente falar da nomenclatura usual, tá? Qual que é? Eu vou colocar cianeto, ó, quem que é o cianeto? É o CN, e o nome da cadeia carbônica, cianeto de propila, cianeto de etila, tá? Viu? Aqui, ó, aqui eu tenho, ó, benzeno nitrilo, eu tenho propano nitrilo, etano nitrilo, ou cianeto de metila, cianeto de etila, cianeto de fenila, tá? Lembrou que o benzeno, quando ele vira radical, que no caso aqui da nomenclatura usual, o CN é a principal, o que está ligado a ela são tudo ramificações. O benzeno ele vira, né, fenil, tá? Aplicações do cianetos ou das nitrilas. Então, muito usado, né, como acrinitrilo. São produtos que são tecidos, tá? Eles são usados para formar aqueles tecidos mais emborrachados, igual usados em tapetes, cobertores, tá? Então, ali a gente tem, né, o nitrilo também ali para formar tecidos mais reforçados, tá? Fibras, né, igual a gente fala assim, eles chamam de fibras sintéticas, tá bom? Outra função que não tem na apostila de vocês, mas eu trouxe porque eu já vi em algumas questões, tá? A imina. O que é a imina? Nós temos a amina e tem a prima dela, que é a imina. O que é a imina? É o nitrogênio insaturado. Ele está ligado a uma cadeia carbônica, só que ele forma com o carbono uma dupla ligação. Então, essa é a imina. Viu? Ela é derivada de quem? Também da amônia. Só que a amônia, ela vai perder 2 hidrogênios. Ao invés dela se ligar com uma cadeia carbônica, onde ela perdeu cada hidrogênio, ela liga-se com um único carbono. E esse nitrogênio, ele faz, né, uma ligação dupla com o nitrogênio. Não é uma reação espontânea, então a gente tem que ter presença de ácido para catalisar, para ajudar essa reação a formar, tá? Só que é interessante a gente saber quando aparecer lá um nitrogênio com uma dupla, né, no meio da cadeia de carbono, nós chamamos essa função é imina, tá? Os derivados halogenados, o que eu vou ter? Na cadeia carbônica eu vou ter quem? Os halogênios, é lá do grupo 17, que é o flúor, cloro, bromo e iodo, tá? O flúor, né? O cloro, então, especialmente os principais que aparecem mais ligados é o cloro, o bromo e o iodo, tá? Como que vai ser a nomenclatura? Então, onde tiver, eu vou numerar, porque esse haleto, né? Esse halogênio, ele vai ser tipo, né, uma ramificação, aonde ele estiver, eu vou colocar um cloropropano, ou ele cloreto de propila, 2 bromobutano, ou brometo de sec-butilo. Por que sec-butilo? Porque o bromo que ele está ligado nessa cadeia de 4 carbonos pelo carbono secundário. Aplicações, né, dos derivados halogenados, tá? Então, hoje, vocês lembram lá daquele, né, CFC, aquele gás que era muito usado, né, nos aerossóis, tá, de desodorantes.
Era usado na geladeira, né, naquela parte lá do motor da geladeira para resfriar, tá? O ambiente lá da geladeira, tá? Eu usava muito um gás que era de derivado halogenado, que é o CFC, que eu tinha cloro, flúor e carbono. Tá? O que aconteceu? O cloro, ele catalisa, né? Ele, como ele é gás, então ele consegue atingir altas, né? Uma parte alta da nossa atmosfera, e lá, com a ação ultravioleta, um cloro é quebrado dessa cadeia e ele vai lá e catalisa a reação da formação de ozônio em gás oxigênio. Tá? Ele só serve como catalisador, ou seja, ele participa da reação, mas ele sai como se não tivesse participado. Ele só vai lá, faz o estrago dele e volta como se não tivesse acontecido nada. Então, o buraco, né, o que aumentou muito esse buraco camajando foi justamente o uso desses gases, né, à base de derivados halogenados. Hoje, né, lá, ó, eles já não são mais tão usados como antigamente, ainda tem alguma pouca aplicação deles, mas, né, devido a esse fator, né, no planeta, né, no ambiente, né, esse desequilíbrio ambiental, ele foi proibido em várias etapas, né, de materiais, a fabricação de materiais que utilizavam esses derivados halogenados, tá? Hoje a gente encontra né, em extintores de incêndios, mas não dessa forma CFC, tá? Não é esse tanto de halogênio num carbono, né, numa cadeia carbônica só, tá? A gente encontra ele mais, às vezes só um dos halogênios. Tem alguns polímeros também, o Teflon, né, que é o tetrafluorcarbono, então a gente tem um derivado halogenado na forma, e ele na forma sólida, tá? Pra a gente não poluir, né, tá? Então o grande problema dele foi o CFC, viu? Os cloretos de ácido, então, derivados dos ácidos carboxílicos, só que acontece, na hora que perde o OH, entra quem? Um cloreto junto com a carbonila, tá? Então, esse é o cloreto ácido. Qual que é a nomenclatura? Facinho. Cloreto de etanoíla. Por quê? Vocês lembram lá do metilo, lá dos ésteres? Como também parece, né, um éster, eu vou colocar o nome dele e a cadeia que está junto ali com o carbono da carbonila, tá? Os anidridos, né? Anidridos, tudo que fala assim, essa substância é anidrido, ou seja, ela não tem água. O que ele é formado? A reação de dois ácidos carboxílicos retirando uma molécula de água. A gente fala que ocorreu uma desidratação aqui, né? Perde uma molécula de água. Então, eu tenho o anidrido, tá? Então, o anidrido, normalmente, né, ele vai vir dessa forma, que ele é bem fácil da gente identificar, tá? Como que fica a nomenclatura? Anidrido etanóico, quando, né, as duas cadeias têm o mesmo número de carbonos, são idênticas, ou se tiver carbonos diferentes, tá? Eu vou colocar por ordem alfabética, anidrido, butanóico e etanóico, tá? Muito difícil cair essa nomenclatura, tá? Até porque os anidridos, o que eu tenho que às vezes saber, essa reaçãozinha a gente vai aprender, mas